Reconheço que é importante que se reconheça a cobertura que vocês deram das eleições. Eu acho que o ciclo de entrevistas que vocês fizeram. Então, parabéns. E é por isso que cada vez mais, né, vocês estão se consolidando como um espaço importante da nossa comunicação. De Araraquara, e claro, né, de todos os araraquarenses em todos os lugares. Olha, Cajuru, eu penso o seguinte, que nós tivemos uma eleição atípica, né? Não só em Araraquara, mas no Brasil. Talvez seja a única eleição com essa característica, né? Uma eleição onde você não tinha uma estrutura, porque mudou a legislação eleitoral, portanto você mudou a forma de financiamento da campanha e, consequentemente, do custeio. Eu quero te dizer que eu gostei, né? Acho que o Brasil precisa de uma mudança nesse padrão. Eu não sei se é possível você fazer uma campanha presidencial de governadores, senadores, deputados dessa forma, mas eu sou plenamente favorável que se faça uma mudança, né? Eu penso que nós tivemos uma campanha mais intensa, num tempo mais curto, mas uma campanha de muitos debates, de confronto de ideias e de projetos, ao contrário daquelas campanhas que nós tínhamos de equipes na rua panfletando, né? Um exército de gente com bandeiras. Eu prefiro esse modelo. E agora, é claro que do ponto de vista político, uma eleição também mostrou algo que é preocupante. O voto no Brasil não é mais obrigatório, né? Isso, no meu entender, está mais do que consolidado. Quando você tem branco nulo e abstenções acima de 30%, é uma característica que, efetivamente, essa coisa do voto obrigatório acabou. Eu penso que a legislação tem que reconhecer isso. Até porque isso tem arrebentado a metodologia das pesquisas. O que eu quero dizer até, né, do ponto de vista profissional, que a primeira pergunta que um pesquisador agora tem que fazer você pretende votar? Como se faz nos Estados Unidos, né? Você tem que perguntar se o eleitor vai às urnas e se ele pretende manifestar sua opinião, porque o eleitor hoje está mentindo para o pesquisador, está mentindo para os institutos e está induzindo os institutos ao erro, né? Apesar também que eu sempre penso o seguinte, a pesquisa não é número, ela é tendência. Por isso que a pesquisa é importante, que você tenha um histórico. Essa coisa de você fazer uma única pesquisa no processo eleitoral, isso induz ao erro. Porque quando você tem um histórico, você vai medindo a curva. A curva é muito mais importante do que o número. Então, são características que ficaram expressas nessas eleições que eu penso que elas precisam ser consideradas, né? Tem um descrédito grande com a política, por tudo que o Brasil está vivendo. Isso fez com que nós tivemos um aumento das abstenções, né? E repito, a abstenção branco e nulo acima de 30%, no estado de São Paulo 40%, enfim. Então, nós precisamos recuperar, né, a política como um instrumento de construção dos consensos, das ideias majoritárias, da transformação da sociedade. Hoje a sociedade não acredita mais na política, o que é preocupante, porque quando sai a política, entra o autoritarismo. Não tem na história da humanidade nada que consiga efetivamente superar contradições e construir ideias majoritárias, que são as ideias que movem a sociedade, do que a política. Em Araraquara, acabou prevalecendo a tendência das pesquisas, né? As pesquisas o tempo todo mostravam a possibilidade da minha vitória. Mesmo as pesquisas que não foram publicadas, que eu tive acesso, mostravam isso. Uma eleição, a pior que eu já enfrentei. Olha, eu já fiz eleição de vereador, de prefeito, já fui candidato a deputado, já participei da coordenação de uma campanha presidencial. Eu nunca vi uma eleição como essa, pelo ambiente político. E no caso de Araraquara, rompendo com uma tradição. Nós sempre tivemos uma tradição de campanhas de altíssimo nível, né?
Você nunca teve, Araraquara não tem tradição de campanha de baixaria, de ataques, mais ataques. Essa eleição, infelizmente, quebrou uma tradição em Araraquara. Mas eu penso que a população de Araraquara, mais uma vez, isso eu nunca vi na história de Araraquara nenhuma campanha que tenha batido, que tenha saído vitoriosa. Você pode olhar na história das campanhas em Araraquara, nas campanhas majoritárias em Araraquara. Essa tradição se manteve. Eu, mesmo com todos os ataques que eu sofri, eu procurei manter o nível da campanha. Eu fiz uma campanha focada no meu programa de governo. E, infelizmente, a população de Araraquara optou, por me reconduzir pela terceira vez à Prefeitura de Araraquara e vou trabalhar muito para honrar essa confiança. Olha, Caju, eu penso que o partido sofreu um revés eleitoral, isso é inegável. Eu penso que nós perdemos o debate político, isso também é inegável. O que eu imagino? Eu imagino que o PT tem um desafio imenso pela frente. Esse desafio passa por nós reconhecermos os nossos erros. É claro que tem um ambiente político criado pelas investigações, e eu penso que as investigações são legítimas, e elas precisam ir até o fim. Mas também tem uma apropriação das investigações para a luta política, isso também é inegável. E o PT sofreu as consequências de tudo isso. Mas também o partido precisa reconhecer os seus erros, os seus equívocos, fazer uma autocrítica para que ele possa se reconectar no diálogo com a sociedade. O PT precisa novamente ter capacidade de dialogar com a sociedade brasileira. O que essas eleições elas acabaram mostrando é que teve um declínio do PT e não teve ascensão de nenhum outro partido. Esses votos não foram para nenhuma, não teve nenhuma força política, teve um crescimento. Então esses votos eles foram para o desencanto, eles foram para a abstenção, para o branco e para o nulo. Eu penso que tem uma falência do modelo político partidário brasileiro, tem uma falência. Ou o Brasil encara isso e faz a reforma política, ou efetivamente nós não vamos recuperar a credibilidade da política. Mesmo tendo uma falência, eu penso que as denúncias que hoje são feitas, as investigações são feitas, elas mostram uma falência do modelo político partidário brasileiro. Mas é inegável que dentro dessa falência o PT é o que mais sofreu. Primeiro porque é o partido que ganhou as 4 últimas eleições nacionais, então ele está no foco, ele está no centro. E segundo, porque efetivamente ele perdeu o debate. Só tem uma forma do PT se recuperar, ele tem que reconhecer para a sociedade brasileira os seus erros. Ele vai entender quais foram os seus principais erros. Ele não conseguiu romper com o modelo de financiamento político partidário. Ele reproduziu o mesmo modelo de financiamento político partidário. Nós falamos tanto de reforma política, nós falamos tanto de reforma de se reinventar o modelo de financiamento político no Brasil, e na verdade nós falamos e não fizemos. Com 3 mandatos completos no governo federal, nós não conseguimos fazer. E sucumbimos à mesma lógica e à mesma prática. Se o PT não reconhecer isso, é muito difícil ele se reconectar com a sociedade brasileira, mesmo com o legado que o partido tem. A sociedade brasileira reconhece o legado do PT, reconhece que foi o partido que tirou 40 milhões de brasileiros da miséria, que criou o ProUni, que criou as cotas para os negros, que criou a política de igualdade de gênero, enfrentou a questão da violência doméstica, criou um modelo de desenvolvimento nacional, dialogou com os países da América do Sul, criou um bloco de diálogo, rompendo com a nossa tradição de complexo vira-lata, de América Latina e América do Sul sempre vai ser submissa às grandes potências internacionais.
Então, o PT teve um legado, ele tem um legado importante, então, mas se ele não reivindicar esse legado e junto reconhecer os seus erros, então eu defendo isso. Eu procurei fazer isso na campanha de Araraquara. Primeiro, claro que em Araraquara eu tinha a herança de ter sido prefeito, eu tinha um legado enquanto prefeito. Esse legado era muito forte nos bairros, que foi a população que mais sentiu os benefícios do meu governo, mas também os votos que eu tive dos setores médios, porque senão não teria ganho as eleições, eu tive porque eu reconheci os erros do PT e reconheci que o partido precisa fazer autocrítica e, evidentemente, também reconheci o legado que o PT tem hoje. Olha, Fernando, eu tive uma experiência muito rica, porque como nós não tínhamos muitos recursos, pra você ter uma ideia, até vou dizer aqui, muitos não acreditam. Meu estúdio de televisão era uma lavanderia, porque assim, nós tínhamos uma casa onde nós montamos um estúdio de rádio, que era um quarto com isopor na parede, e os outros cômodos que ficava o pessoal que da área de comunicação, das redes sociais, enfim, e também assessoria de imprensa, mas era um grupo muito pequenininho. E o único cômodo da casa que tinha espaço para colocar a câmera e no fundo um pano para fazer o chroma key era a lavanderia, que tinha profundidade, porque era um cômodo comprido. Então era uma precariedade muito grande e onde sobressaiu, tecnicamente o meu programa ficou muito abaixo, eu sei disso, pela falta de equipamento, de infraestrutura, mas sobressaiu a criatividade. A gente tinha muita criatividade no programa de rádio, muita criatividade na televisão e nas redes sociais. Então, eu sei, desde o início, eu dizia que essa campanha era... As redes sociais elas vêm crescendo na campanha, nas últimas duas campanhas, mas nessa, as redes sociais seriam definidoras. E como eu tinha experiência do orçamento participativo, quando eu fui prefeito, eu procurei reproduzir essa experiência. O que eu fiz? Eu fiz 56 reuniões para elaborar o programa de governo. Não é nem 52, nem 57, foram 56. Plenárias temáticas, portanto, esporte, cultura, saúde, educação, meio ambiente, enfim, todos os temas das políticas públicas. E muitas reuniões nos bairros, para debater o problema de cada região. E a partir daí nós elaboramos o programa de governo. Isso foi um processo muito rico e que contou muito lá no final. Ele contou bastante, porque eu tinha um programa de governo muito realista, que eu sabia o problema de cada região de Araraquara, porque eu tive lá ouvindo os moradores. Eu não tinha problema nenhum, eu fazia reunião com 10, com 15, com 30, com 100, com 150, com 200, dependendo da capacidade de mobilização de cada região. E eu pretendo, evidentemente, trazer de volta o orçamento participativo, e vou manter esse, porque foi assim que eu governei 8 anos, e vou manter também um diálogo frequente via redes sociais. Eu quero rever toda a página de internet da Prefeitura e fazer uma página de muita prestação de serviço e de muita interatividade com o cidadão. Fazer dela efetivamente um instrumento de diálogo cotidiano com o cidadão. Não vou desativar a minha página pessoal do Facebook, porque ali a página da Prefeitura é mais institucional. Mas a minha página do Facebook eu vou operar muito no diálogo cotidiano com a população. Então eu quero fazer um governo muito interativo, tanto por meio do orçamento participativo, dos conselhos municipais, que eu vou fortalecer todos eles, mas também por meio das redes sociais. Em 2008 você fez a transição com o prefeito atual Marcelo Barbieri. Já há algum movimento para essa transição do Barbieri para você? Já houve alguma conversa? Quem vai participar disso da sua parte? Na última sexta-feira o prefeito Marcelo Barbieri me telefonou, eu conversei com ele, nós marcamos para segunda-feira, eu pretendo já ter uma reunião com ele às 15 horas na prefeitura. A partir daí ele nomeia a comissão dele, vou nomear a minha, vamos achar aí um número de pessoas que consiga, de forma muito rápida, fazer uma checagem em toda a prefeitura,
A transição sempre é muito importante, porque ela faz com que você entre já com condições de tomar medidas, né? Então, nós vamos fazer uma transição e eu sou muito grato. Em 2008 eu fiz transição do prefeito Marcelo Barbieri, eleito na época. Hoje ele se dispõe a fazer comigo, eu sou muito grato e isso vai ajudar muito a cidade. Urgente, Fernando, é recuperar a rede básica de saúde. Que eu penso, se nós não recuperarmos a rede básica, nenhuma outra medida da área social terá impacto ou terá o resultado que eu espero. Porque a rede básica é onde os programas estão organizados, né? O programa de saúde da mulher, da criança, do idoso, do adolescente, programa de hipertensão, programa de diabetes, programa de prevenção às doenças das mulheres, programa de prevenção à gravidez na adolescência, enfim, são vários programas, HIV, AIDS, enfim, são vários programas. Se você não recuperar a rede básica, você não reorganiza isso. Então eu penso que a prioridade é a reorganização da rede básica e recuperar a capacidade da prefeitura de fazer gestão. Para isso eu pretendo fazer uma reforma administrativa também já no início. E também já no início tomar as medidas necessárias para a reabertura do pronto-socorro do Melhado. Por quê? Não é porque foi bandeira, nada disso. A UPA hoje ela não tem estrutura para dar conta do pronto atendimento de urgência e emergência. Você tem 8 leitos para uma cidade de 230 mil habitantes. No pronto-socorro você tinha 40 leitos, né? E capacidade de atendimento de 1.000 pessoas dia. Então nós precisamos recuperar o pronto-socorro do Melhado de forma urgente. Eu vou fechar as UPAs? Não. No meu governo a gente tinha o NIS da Vila Xavier, o NIS do CELMIDE e o NIS do CECAP Iguatemi, que eram unidades de suporte. Eu vou fazer com que as UPAs, as atuais UPAs, também sejam unidades de suporte, mas efetivamente o pronto-socorro do Melhado precisa voltar. Em relação a essa reforma administrativa, o que a gente pode falar? Vai haver um enxugamento? Vai ter um enxugamento de secretarias, de cargos comissionados também, uma redução drástica aí no custeio. Claro que hoje qualquer número que eu falar do endividamento, ele não é real, porque eu preciso entrar para dentro dos números da prefeitura, mas tem um endividamento, ele é inegável. Para eu poder abater esse endividamento só tem um caminho, eu preciso abater o custeio, fazer um abatimento do custeio da prefeitura. Para governar, Edinho, vai ter que ter uma parceria muito forte com todo prefeito, com quem está do outro lado da rua, ali no Palacete Carlos Manso. Comenta para a gente a formação da Câmara, essa nova Câmara, de uma renovação muito grande que foi feita. Olha, ela é interessante, eu penso que é uma Câmara muito interessante. Ela traz vereadores, tem vereador que era vereador na minha época, né? O Porçano deve ser o vereador mais antigo hoje da Câmara. Tem o Chadiek, que são vereadores experientes, mas você tem a Juliana Damos, que é uma vereadora experiente, mas você tem uma juventude, né? Uma renovação, uma Câmara com jovens, né? Portanto, eu penso que bandeiras como da juventude, bandeiras da cultura, bandeiras da diversidade sexual, da igualdade de gênero, são bandeiras da igualdade racial, são bandeiras, pelo menos que eu vi, você tem ali vereadores e vereadoras que trabalharam muito isso na campanha. Eu não vou ter problema com a Câmara, Cajuru, porque eu fui vereador, eu fui prefeito, eu sei como que a Câmara funciona. Eu pretendo estabelecer um diálogo muito bom com a Câmara Municipal, vou dialogar o tempo todo, quero estar presente, né, na defesa dos principais projetos, enfim. Eu não creio que eu terei dificuldades em constituir ali uma maioria para governar a cidade de Araraquara, em nome dos projetos importantes para a cidade, né? Olha, ele vai governar comigo. Eu gosto muito do Damiano, é um vice, foi muito participativo na campanha, fez campanha, me ajudou efetivamente na campanha, teve um papel de protagonismo. E na prefeitura também vai ter um papel de protagonismo, né? Ele vai ter um papel importante, né, na implantação dos projetos. É um homem que tem muita experiência, seja na área de desenvolvimento econômico, seja na área de desenvolvimento social. Então o Damiano vai ter um papel fundamental. Em relação à provocação, né, eu te digo o seguinte, Fernando,
eu enfrentei uma campanha onde, primeiro, eu iniciei a campanha, diziam que eu ia ser preso. E a campanha inteira eu não fui preso, né? Aí diziam que eu não ia assumir, que eu não vou assumir porque eu vou ser processado e criminalizado pela Lava Jato. Também não há nada em curso em relação a isso. Por um simples fato, isso não tem fundamento. Eu fiz uma campanha dizendo o tempo todo, né, do que eu fui chamado a prestar esclarecimento na Lava Jato, e toda vez que eu for chamado, lá eu estarei, porque eu não tenho nada eu devo, não tenho nada a esconder. Eu fui chamado enquanto tesoureiro da campanha da Dilma, eu não tenho relação com Petrobras, não acharam nenhuma conta minha no exterior, eu não roubei a Petrobras, porque eu nunca tive relação com a Petrobras. Eu tenho uma trajetória política, Fernando, eu não tenho uma mácula na minha história política. Eu governei Araraquara por 8 anos, nunca se viu falar de um escândalo, né, de nada que maculasse a minha trajetória política. Eu fui deputado, não tenho uma mácula na minha trajetória política, eu fui ministro, olha a forma como que eu conduzi o Ministério da República. E a mesma forma, essa foi a minha conduta enquanto tesoureiro da campanha, coordenador financeiro. Eu sou chamado a prestar esclarecimento de julho a novembro. É o período em que eu estou sendo chamado a prestar esclarecimento nos inquéritos abertos pela Lava Jato. E tem 2 fatos contra mim. Um, do Delcídio, que diz que eu pedi para a ANS doar para a campanha dele, e a ANS nunca doou, portanto não existe fato. E o outro, da UTC, onde o Ricardo Pessoa me isenta, diz que eu não fiz nada de errado, que a doação não é ilegal. Então, efetivamente, não tem nada contra mim. Eu fui chamado uma vez, de tudo que falam, eu fui chamado uma vez a prestar esclarecimento. Nunca mais sequer me chamaram para prestar esclarecimento sobre nenhum fato. Agora, tem problema. Podem investigar minha conduta como tesoureiro da campanha da Dilma à vontade, né? E só vão achar uma conduta ética, legal, né? Porque foi assim que eu conduzi a campanha da presidenta Dilma. E é bom lembrar que eu só fui chamado para ser coordenador financeiro com o objetivo de blindar a campanha da presidente, porque a Lava Jato já existia, a investigação já existia. Me escolheram porque eu não tenho uma condenação na minha história política, eu não tenho uma mácula na minha história política. Por isso que eu fui chamado de julho a novembro e cumpri a minha tarefa dentro da legalidade. Então, podem me atacar, podem falar, podem tentar me envolver em fatos, não vão conseguir, porque efetivamente não tem materialidade, porque eu não fiz nada de errado, não fiz nada que fosse legal e que não fosse ético. Então, estou muito tranquilo, e o Damiano vai me ajudar sim, ele vai me ajudar enquanto integrante do meu governo.